Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No Novo Testamento, a nova e eterna aliança, o Senhor Jesus renovou os 10 mandamentos da lei de Moisés em apenas 2 novos mandamentos. Nós vamos usar essa revelação que está em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento, no 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Lá em Mateus 22:40, o Senhor completa, dizendo que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A palavra está nos ensinando que amar ao próximo é semelhante ao amar a Deus. De fato, lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, o texto diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O primeiro destaque que nós tiramos é esse. O segundo mandamento de Jesus, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Continuando. Nós temos um chamado de Deus anunciado por João Batista, que anunciava Jesus, lá em Mateus 3:2, e depois por Jesus Cristo, em Mateus 4:17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este foi um chamado individual, mas logo Jesus nos dá uma ordem plenipotenciária, que tem plenos poderes, e que diz assim, em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Este chamado foi coletivo, foi onde o Senhor Jesus transferiu a responsabilidade de pregar e divulgar o seu evangelho para todos aqueles que se convertessem e o aceitassem nas suas vidas. Tiramos o segundo destaque. A ordem de Jesus foi para pregar o seu evangelho a toda criatura. Pois bem, se toda a palavra de Deus está confiada aos homens, aqueles que são os filhos de Deus, então é muito provável que quando nós estivermos diante do seu grande tribunal do julgamento, a primeira coisa que Deus nos pergunte seja aquilo que nós temos por título dessa reflexão: onde está o teu irmão? Foi essa a pergunta que o Criador fez a Caim, que foi o primeiro desobediente da história e acabou se tornando o assassino do seu irmão. E como evangelizar o nosso próximo é o dever de cada cristão, vejam o segundo destaque que nós fizemos acima, provavelmente seja essa a primeira pergunta que nós ouviremos quando estivermos prestando contas ao Senhor. A grande questão que se levanta é: nós estamos preparados para essa pergunta? O que nós temos feito para poder dar a Deus uma resposta ou um testemunho satisfatório? Todos aqueles argumentos que o homem costuma preparar para se eximir de culpa diante daquele que tudo vê não servirão de nada, pois a tudo ele conhece, inclusive desde antes de sermos formados no seio da nossa mãe. Inclusive os meios para que jamais nos falte oportunidade de falar para todo mundo sobre a sua palavra, ele nos proporcionou, fazendo-nos nascer no seio de uma família onde sempre tem alguém, um pai ou uma mãe, um irmão ou irmã, um primo ou primo, um tio ou tia, um amigo ou amiga. Alguém tem vergonha de falar de Jesus? Lucas 9:26 diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Apesar de que aparentemente ninguém deseja ser importunado com uma repreensão sobre os seus maus caminhos, podem acreditar, sempre, muitos estão desesperados para que alguém lhes mostre uma luz no fim do túnel escuro e sem propósitos, que é uma vida sem a presença de Deus. E para os seus, Deus escolheu você. Podemos ver melhor o peso dessa responsabilidade no livro do profeta Ezequiel. Vejam o texto, Ezequiel 3:18-21. 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falar para avisar o ímpio acerca dos seus caminhos ímpios, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua alma, mas tu livraste a tua alma. No 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram não virão em memória.
mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque. Se ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Percebemos aqui que ser cristão não é como um simples passeio no parque. Começamos a ver aqui que ser salvos não significa apenas ir à igreja, participar da comunhão dos santos, louvar, adorar, ser obreiro, estar sempre presente nos cultos. Louvar, adorar e servir a Deus é muito importante, mas o verdadeiro significado do nosso chamado está ligado diretamente à ordem de Jesus pelo ID, de Marcos 16,15. A nossa salvação está intimamente ligada ao nosso próximo, independente do quão próximo ele seja de cada um de nós. Quando alguém necessita preencher aquele vazio interior do seu coração, um vazio que é do tamanho de Deus, só mesmo uma pessoa de Deus pode anestesiar aquele mal interior, e a anestesia é a palavra de Deus. Somos nós, os filhos do Senhor, que temos essa incumbência de levar a sua palavra aos corações aflitos. Se eles aceitarão ou não, ou quando eles aceitarão, isso é de competência do Senhor. A nossa parte é tão somente anunciar o Evangelho. Além disso, o que nós podemos fazer é orar. Podemos e devemos orar. Se nós refletirmos bem sobre esse texto, poderemos ver o quanto é séria a nossa responsabilidade com a palavra de Deus. Por apenas não falarmos nada para alguém que precisa tanto de ouvir, nós nos tornamos responsáveis caso uma atitude desastrada daquela pessoa a levar a um pecado mais sério. Nós nos tornamos cúmplices daquele mal e os frutos dessa má semeadura serão compartilhados conosco. Era sobre isso que o profeta Ezequiel estava falando nos versículos acima. Com relação a nos sentirmos acanhados ou até mesmo envergonhados de falar em Jesus em qualquer ambiente em que nós estivermos, entendemos que isso é uma coisa muito natural, é mesmo muito humano isso. Afinal, as pessoas geralmente zombam de quem insiste em falar. O que nós não podemos nos esquecer é que nós estamos falando para as pessoas do mundo, pessoas que estão na carne, sobre coisas espirituais, sobre salvação e reino de Deus. Como fazer isso com sabedoria? Ora, irmãos, nas igrejas que nós frequentamos, existem as escolas bíblicas, que além da palavra de Deus, que é a prática do discipulado cristão de Mateus 28:19, também deverão ensinar a exercitar esse tão importante ID que o Senhor Jesus ordenou, que é a prática da evangelização, de Marcos 16,15. Só para fixar bem na memória, vamos transcrever esses versículos novamente. Discipulado cristão, Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelização, de Marcos 16:15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De qualquer forma, reconhecer quando uma pessoa está sofrendo por estar distante de Deus é apenas uma questão de olhar em volta, em qualquer lugar onde estivermos. O mundo está sofrendo. Então, reconhecer quando é hora de falar sobre Jesus para as pessoas é meramente uma questão de olhar em volta. Como Deus sabe o que faz, então frequentemente Ele coloca essas pessoas bem diante de nós. Por isso dissemos que muito provavelmente quando estivermos diante do Senhor, após o arrebatamento e para receber o nosso galardão, seja essa a primeira pergunta que o Senhor nos fará. Onde está o teu irmão? Ele deveria estar ali junto conosco e salvo, porque nós falamos a ele sobre Jesus. Novamente sentimos aqui o peso de Ezequiel 3:18-21. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reveste-nos do pleno entendimento do Teu Evangelho, para que nenhum de nós seja surpreendido em falta com essa responsabilidade que o Senhor nos confiou. Que cada um de nós possa encontrar a melhor forma de evangelizar os Teus filhos e nossos irmãos, assim como um dia alguém se lembrou de nós e nos evangelizou também. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.